Essa semana, eu estava orando pela madrugada, e eu tinha a palavra pronta já para hoje. E o Espírito de Deus falou ao meu coração orando: filho meu, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a mão direita da minha justiça. Quem falou isso ao meu ouvido? Madrugada, todas as madrugadas eu orei essa semana. E fui à Bíblia, é uma palavra que está em Isaías. E aí Deus me deu o tema, a tríplice promessa. Imagine você que se Deus te fortalecer, se Deus te ajudar, e se Deus te sustentar, tem algo que você não possa ainda conseguir? Tem alguém que possa vencer você? Tem alguém que possa derrubar você nessa vida? Se Deus estiver te fortalecendo, te ajudando e te sustentando? Não há como. Não há forma. E é sobre isso que esta palavra fala. A tríplice promessa. Mas, às vezes, as pessoas se perguntam o que significa a palavra promessa. É a declaração de Deus garantindo que Ele cumprirá o que falou. No sentido bíblico. Números 23:19 diz: Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Afirma que fez e não realiza? Deus cumpre as suas promessas, sempre cumpriu e sempre cumprirá. Agora existe promessa humana e existe promessa de Deus. Promessa humana, expectativa baseada na palavra de alguém, mas sujeita a falhas. Quantas pessoas já falhou com você? Eu acredito que muitas. Comigo, principalmente, muitas. A gente tem expectativa, às vezes, nas pessoas, mas sujeita a falhas. Todo mundo é sujeito a falhas. Agora, a promessa de Deus é certeza absoluta, porque está baseada na fidelidade do próprio Deus. Essa é a diferença. Certeza absoluta que se Deus falou, Ele cumprirá. Isaías 41, do 8 ao 13, no versículo 10 é a palavra-chave, é o versículo-chave para essa reflexão. Mas eu quero ler que você preste atenção do grande amigo poderoso, Pai poderoso que você tem ao teu favor. Nada é maior do que Ele. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Por isso não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque sou o teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Todos os que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada, e os que se colocam contra ti perecerão. Ainda que busques os que lutam contra ti, não os encontrarás, e os que guerreiam contigo serão reduzidos a nada e perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. Meu Deus, quem pode com nós? Se você crê nessa declaração do profeta Isaías, do que Deus fala, e aí tem a tríplice promessa. Quando em Isaías 41:10, Deus diz: por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a mão direita da minha justiça. Eu tomo posse dessa tríplice promessa. Por isso, irmãos, que eu como pastor,
Eu tento ser amigo de todos e o tempo todo, que é o que Deus quer que nós somos. Mas eu tenho a certeza que eu só dependo de Deus para tudo. E você vai entender sobre a tríplice promessa. O que é viver essa tríplice promessa de Deus? E a primeira é: eu te fortaleço. Quando Deus diz para você não temer e não se assustar, que Ele é teu Deus, em seguida Ele diz: eu te fortaleço. A presença de Deus nos dá suporte e fortalecimento para avançarmos e conquistarmos os nossos objetivos. Quando o suporte que você precisa vem de Deus, você alcança todos os teus objetivos. Simples assim. Isaías 45, 2, olha o que Deus diz. Mais uma promessa: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, arrombarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. É aí que Deus nos fortalece, porque Ele vai adiante de nós, Ele dá suporte para nós. Vocês acham que eu temo alguma coisa? Tem um pastor a nível nacional sendo perseguido pela justiça agora, uns absurdos acontecendo, e ele fez uma declaração: podem me prender atrás das grades e eu ainda estarei livre, porque esse pastor como eu tem a tríplice promessa a seu favor. E você também deve ter, porque Deus disse: por isso não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço. Se Deus me fortalece, eu vou depender do que além dele? Eu vou temer o que além dele? As pessoas às vezes se enganam, né? Ah, se eu não ajudar o pastor, ele está morto. Misericórdia por quem pensa isso. Misericórdia por quem fala isso. E a mesma coisa você pode pensar. Porque Deus tem essa promessa, se você crê, ela é para ti também. Eu dou meu testemunho, mas é para incentivar você a buscar esse fortalecimento em Deus. Deus é a nossa força. Ele nos enche de coragem e nos sustenta para permanecermos firmes, sem jamais desistir. Ouça, Deus promete ser a fonte da sua energia, coragem e fé, para você não desanimar. Quando Deus é a fonte da tua energia, no que mais que você tem que se conectar? Precisa se conectar em algo além de Deus? Não, porque Ele disse: eu te fortaleço. Quer dizer, o que é fortalecer? Enviar força. Meu Deus, quem pode ir com Deus? Nada e ninguém. E se você tem a força de Deus a teu favor, quem pode ir com você? Por isso, quanto mais tu preparar o teu altar. Eu escutei a pastora falando aqui da questão da língua. É o que mais o inimigo anula a conquista das pessoas dentro das igrejas, é a língua. Eu costumo dizer que muitas pessoas, se elas permitissem Deus costurar a boca delas, e elas orassem por pensamento, mas não falassem nada, em 30 dias elas mudavam a história delas. Sim. Porque Deus diz: eu te fortaleço, mas Deus fortalece quem prepara o altar. Você está entendendo? Quem está preparado para receber essa força. Em Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a vossa força. É um versículo bem grande, mas eu gosto desta parte. A alegria do Senhor é a nossa força. Ouça, a alegria que vem de Deus é a fonte do nosso fortalecimento. Quando nós temos a alegria de Deus em nós, que nós estamos em Deus e com Deus e perante Deus, essa alegria dele, ela nos dá muita força, ela nos fortalece. É o que Neemias diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Duvidavam de Neemias, né? Da reconstrução dos muros.
ia ser muito difícil, mas não sei mais o que, e tentavam deixar Neemias triste. Aí o profeta diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Aplaude ao Senhor, aplaude a Ele. Na sequência, primeiro Deus diz: eu te fortaleço, Ele te dá força. Depois Ele diz: eu te ajudo. Se Deus estiver lhe ajudando, quem pode impedir você de ser um conquistador? Olha essa imagem aqui que eu encontrei. Está aqui uma pessoa agarrada num peso. Está aqui a imagem como se fosse Deus. Deus sempre é maior. E Ele está ali, fortalecendo e ajudando. Assim somos nós. Se nós se agarrarmos nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, achando que podemos vencer sozinhos, não dá. A Bíblia diz, se não me falha a memória, em Provérbios: maldito o homem que confia no homem. Quer dizer, maldito o homem que diz: eu não preciso de Deus, eu sou forte, eu estudei, eu tenho dinheiro. Miserável homem que se baseia no dinheiro, que se firma no dinheiro, ou no seu estudo, que tudo isso pode ter, não tem problema. Mas você precisa reconhecer que você precisa da força, da ajuda de Deus. Ouça, quando Deus nos ajuda, nenhum recurso terreno pode se comparar. Qual o recurso terreno que pode se comparar à ajuda de Deus? Um presidente da república te ajudando? Um banco derramando dinheiro dentro da tua casa é teu? O quê? Que loucura mais, poderia citar tantas outras. Não. Nenhum recurso terreno se compara à ajuda de Deus. Nenhum. Sem a ajuda de Deus, como o profeta Elias poderia ter vencido sozinho os 450 profetas de Baal, que está lá em 1 Reis, capítulo 18. Como? Se não fosse a ajuda de Deus, se não fosse Deus enviar dos céus fogo para queimar aquele altar, e dali Elias sair vitorioso. Tem coisas que, se não for com a ajuda de Deus, nem eu e nem você, jamais nós alcançaremos. Jamais. A ajuda de Deus é incomparável, pois vai além de qualquer recurso humano. Incomparável. Como o rei Josafá e seu povo poderiam ter vencido 6 exércitos inimigos sem a ajuda de Deus? Está em 2 Crônicas 20:15. E falou o profeta: não temais e não vos assusteis, por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós. Porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. O profeta alerta ao rei: essa luta não é sua, ela é de Deus. Tem coisas que, se Deus não te ajudar, você já está derrotado, porque você não vai poder fazer. Eles poderiam lutar contra esses exércitos poderosos que estavam vindo contra o exército de Israel. Eles poderiam, mas seriam derrotados. O profeta disse: essa luta não é vossa, mas ela é de Deus. Deus está dizendo: eu te ajudo. Por isso não temas, porque eu sou o teu Deus, não te assustes, porque eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a mão direita da minha justiça. Mas você precisa aceitar essa ajuda de Deus. E eu pergunto mais: como você estaria aqui nesta noite hoje, se não fosse a ajuda de Deus? Não fosse a ajuda de Deus, através dos livramentos, quantas vezes você já tinha morrido? Quantas vezes a tua família já tinha desaparecido? Você hoje tem uma casa para morar, você está bem vestido, você veio de carro talvez, você tem um emprego. Mas por que você tem? Porque Deus te dá força e porque Deus te ajuda. Se você não reconhecer isso, cai naquela palavra: maldito o homem
que confia no homem. Muitos grandes homens caem ao redor do mundo por achar que são semideuses, por achar que podem todas as coisas, por um tempo dá certo, até que Deus envie ajuda. Nós estamos na eminência de ver um dos maiores narcotraficantes, um dos maiores genocidas, um dos maiores bandidos, um dos maiores salafrários que já nasceu nesse mundo, chamado Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Ele vai cair em nome de Jesus, porque Deus vai ajudar os irmãos venezuelanos. É através do Trump, é através dos Estados Unidos, eu não sei. Deus é ilimitado, Deus pode tudo. Deus poderia enviar fogo, mas Deus envia homens, Deus envia exércitos. Deus pode todas as coisas naquele que confia no braço dele. Porque ele disse: não temas, não te assustes, porque eu te fortaleço e eu te ajudo. Não há motivo de olhar para o Brasil também hoje e dizer que situação difícil, meu Deus, onde que eu me agarro? Com Deus. Nós não dependemos de presidente A ou B. Ajuda, se for melhor, ajuda. Mas, como a situação é bem difícil, e não tem como nós esperar nada de lá de Brasília, nós temos que se agarrar com Deus, porque Ele nos deu uma tríplice promessa. E com essa tríplice promessa nós vencemos tudo e todos. Ouça, quando Deus promete ajuda, o resultado já está definido. O inimigo já está derrotado antes mesmo de tentar atacar. Quando eu vim para cá, nunca tinha sido pastor. Encontrei uma situação bem difícil aqui, em tudo. Mas eu tenho comigo, eu carrego comigo essa tríplice promessa. Eu não conhecia ela hoje. Eu vivo ela há muito tempo. E Deus me prometeu me fortalecer, me ajudar e me sustentar. E como a pastora disse, as coisas estão andando desde quando nós chegamos. É impressionante, porque Deus me ajuda pessoalmente, Deus me ajuda plantando pessoas ao meu redor, mas como eu sou um homem de oração, como essa semana, que eu oro todos os dias, mas essa semana eu dormia só até as 3:30 e depois orava até amanhecer. Eu preparo o altar, eu creio na tríplice promessa, e eu vivo ela, e eu confesso ela, e eu falo para o meu pai que eu creio nela. Eu digo: Senhor, a situação é essa, e o Senhor me prometeu que o Senhor me ajudaria, que o Senhor me daria força, que o Senhor me sustentaria, e agora, meu pai, eu estou na tua dependência. É na hora. É na hora. O maior perigo que o mundo corre é enfrentar um homem que crê assim. O maior perigo que o inimigo corre é enfrentar uma família que crê assim. Mas para isso você precisa confiar nele. Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você precisa confiar. É ele que está falando, está na minha Bíblia, está na sua. Quando ele diz: eu te fortaleço, eu te ajudo. Receba a força de Deus. O teu braço não vai dar, o teu braço é muito fraco, o meu é muito fraco, é limitado. Mas no braço de Deus, com a ajuda dele, quem poderá nos impedir de vencermos? Quem poderá impedir você de conquistar talvez a tua oração que está naquela urna, que nós vamos orar depois? Quem que impedirá você de conquistar o teu projeto de vida que você fez no final do ano? E está na nossa caixa de oração diária lá em casa, e vem para as semanas de oração aqui. Êxodo 14:14 diz assim: Yahvé combaterá por vós, quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Sabe por quê? É desse versículo que sai a frase: agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá?
Mas eu canso, irmãos. É normal, eu já passei na minha família, a pastora com câncer, o Johnny muito doente e outras pessoas mais. É duro, é dolorido, claro, às vezes chora, tudo mais. Mas eu nunca cheguei desesperado para o meu pastor, mostrando que o mundo acabou, aonde está Deus, e não sei mais o que, não. Acalmai-vos e ficai calados. Agindo Deus, quem impedirá? E como Deus age? Eu crendo na tríplice promessa, eu crendo na palavra dele. Por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a mão direita da minha justiça. Agindo Deus, quem impedirá? É o câncer? É uma doencinha que o filho foi lá no materno, disse aonde é choro, é desânimo, e o mundo vai acabar, e não sei o que. Claro que é dolorido ver o filho sofrer. Eu mesmo vi, é dolorido ver uma esposa ou esposo sofrendo. A minha tinha câncer. Tá, mas daí Deus perdeu. Deus não existe. A tríplice promessa não existe. A palavrinha bonita de incentivo é até que tudo está muito bem. E Deus diz suavemente: eu te fortaleço, a força eu te dou, eu te ajudo. E daí? Temer o quê? Temer o quê? E Ele nos ajudou tanto, enviando o seu único Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, a pagar uma dívida que nós jamais pagaríamos, a vencer o que nós jamais venceríamos, a morte, porque Ele passou por ela e venceu e ressuscitou. Nós temos a ajuda total de Cristo, do Espírito Santo, nosso advogado. Então não é simplesmente sentar numa cadeira de uma igreja e levantar igual e ir para casa. E amanhã o que você vai dizer para o problema? Você vai olhar para o problema e vai dizer: ei, problema, vem aqui. Eu tenho uma promessa do meu Deus, que Ele disse que não é para mim me assustar, porque Ele é o meu Deus. Não é para mim temer, porque Ele está comigo. E Ele disse que Ele me dará força, Ele me ajudará e Ele me dará sustento, através da mão direita da sua justiça. Acabou para você problema. Parece uma loucura, eu sou um louco. Eu faço isso. E a Bíblia diz que nós seríamos chamados de loucos, por causa dessa nossa fé triunfal. Essa fé gigante. Se você pode aplaudir a Deus, aplaude. Terceira promessa que Deus faz dentro desse versículo 41:10 de Isaías: eu te fortaleço, te ajudo e te sustento. Quem é pai aqui? Erga as manos. Você sustenta teus filhos? Sim ou não? Tem faltado comida para eles? Sim ou não? E vocês todos são falhos. Muito falhos, como eu também sou. E nós conseguimos sustentar. O mérito é nosso? Hã? É óbvio que não. Porque tem alguém que disse: você vai ser pai, e eu vou sustentar você e os teus filhos. Aplaude Ele. Esse é Deus poderoso. Sustentar vem da ideia de segurar firmemente, apoiar e carregar o peso de alguém. Está aqui a imagem. Isso aqui é sustentar. Vai, minha filha, vai que eu sou contigo. Vai, não tenha medo. O peso é grande para você, mas para mim está tudo certo. Vai, meu filho. Que medo é esse? É empresário, mas tem medo de investir. É empresário, mas vive chorando. É empresário, mas não sei o que lá. É funcionário, quer crescer, mas vive não sei o que. Vai. Deus diz: vai. Mova-te. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele o fará. Mas aí,
Meus irmãos, não pode entrar aquela fé sonolenta. Não pode ser, hoje é domingo. Hoje tem culto. Seria bom ir. Eu acho, né, amor? A gente não foi domingo, não. Mas bem que a gente já foi uns 3 domingos a fio, né? Daria para falhar hoje, né? Aí hoje é a tríplice promessa. Aí não funciona. Vai, prepara o altar. Um altar consagrado. Deus, os céus respondem com fogo. Meu Senhor. Deus está dizendo, vai, eu seguro você quando fraquejar. Não tem problema. Se você dar um passo e de repente você diz, acabou minhas forças, fraquejei. Deus diz, eu te sustento. Eu te sustento. Eu falava com um jovem antes, está ali atrás, e ele me vê sempre de sinica, ele disse, pastor, você tem ainda caminhonete? Tenho, está lá em casa, mas eu vou entregar essa semana. Comprei outra, dei uma fraquejada, comprei um outro carro, mais barato, me sobrou muito dinheiro da outra, eu já não ando mesmo, eu não gosto de aparecer muito, gosto de andar de sinica. Hoje, quando a gente viaja de avião. E eu disse para esse jovem, para ele, ensinando ele, que eu dei uma fraquejada e eu lembrei da tríplice promessa. Sabe o que aconteceu? Aconteceu algumas coisas. E eu já paguei essa caminhoneta que eu peguei e eu não recebi a outra ainda. Se tu me pedir como, obviamente que eu vou contar como. Mas foi las manos de Deus. Né, irmão Rômulo? Venezuelano. Muito hermoso. Um irmão que Deus nos deu. Eu gosto de brincar um pouco. Mas Deus entende o espanhol, o alemão, o inglês, o coreano, Deus entende tudo. Gente, eu nunca me preocupei com o meu pastor, sabia? Eu não me preocupo, eu não falo para ninguém do meu pastor. Eu não sei se hoje o meu pastor está andando de chinelo de dedo, se o meu pastor está andando com o carro A, B, C, se ele está morando na casa, mansão, não sei o que, sabe por quê? Porque ele crê na tríplice promessa. Deus fortalece, ajuda e sustenta ele. Quando eu oro a Deus, eu vou ensinar algo para vocês que eu ensinei pela manhã. Quando eu oro a Deus, Senhor, me sustenta. Eu sou um pastor que poderia estar voando com as minhas empresas, viajando toda semana, buscando negócios novos, porque eu tenho sonhos grandes aqui, porque os meus particulares estão quase todos realizados. Tenho a minha casa, ando com os carrinhos que eu gosto de andar e tá bom. Mas o meu sonho maior é aqui. E eu poderia viajar e fazer negócio, eu faço por aqui algumas coisas. Mas sabe o que acontece? Deus cumpre o sustento que eu preciso. Deus enriquece pessoas que têm o coração voltado para me ajudar, ajudar o reino, e enriquece do meu lado. Muitas vezes o pastor não enriquece, mas por causa das orações e da crença do pastor, e de um coração correto, pessoas que se plantam do lado e são fiéis a Deus começam a enriquecer. Viveu isso, pastor? Sim, concorde. O pastor Jairo não se fazia nada, além de pintar umas telinhas. Mas muita gente mudou de vida ao redor desse homem, e eu sou um deles. Porque o pastor sempre orou crendo que Deus fortalecia ele, que Deus ajudava ele e que Deus sustentava ele. Eu cheguei do lado do meu pastor, cheguei na igreja, com muito problema, mas muito problema. Nunca julguei o meu pastor, nunca deixei de dar o que Deus pediu para dar a ele, ao reino, obviamente. E Deus mudou toda a minha história. Tem muita gente em Concórdia na igreja lá, que hoje são pessoas ricas, que não tinham nada. Mas Deus, para levar sustento ao pastor Jairo, que tinha um coração correto também, Deus pegou as pessoas de coração correto e fiéis, e enriqueceu elas, para que um templo gigante fosse construído. Uma sede que é uma das mais lindas do Brasil, é nossa, fosse construída.
Mas o pastor Jair não precisou sair para fora, viajar, fazer nada e trabalhar fora, além de ser pastor. Sabe por quê? Porque Deus tem formas ilimitadas de sustentar um pastor, um líder, um discípulo, um membro, qualquer um. Não sei de onde Deus vai enviar sustento para você. Mas se você crer, Deus envia. Deus envia. Eu nunca preciso pedir nada para ninguém. Eu nunca pedi um centavo para mim nessa igreja, para ninguém. E Deus sempre enviou tudo o que eu preciso. Porque eu creio quando Deus disse, eu te sustento. Eu te sustento. E aí Deus pega aqueles irmãozinhos que não tem nada às vezes. Ou estavam em muita dificuldade. Mas tem um coração disposto a ajudar. Generoso. E Deus começa a enriquecer essa turma com tudo, com saúde, com paz, com alegria, com casamentos, com filhos lindos, com dinheiro também e tudo mais, e tudo flui. Vocês entendem isso? Isso é um segredo que eu aprendi muito cedo e passei para vocês hoje aqui. Ouça, Deus é o apoio que jamais falha, o ombro que nunca cansa e a mão que nunca solta a sua. Deus nunca solta a minha mão. Nunca. Porque eu tenho a promessa dele sobre a minha vida. Eu te sustento. Deus está sempre me segurando firme. Quando Deus estiver segurando a nossa mão, você pode fazer que nem o bambu chinês. Você pode vergar para lá, para cá, para frente, para trás, mas você não cai. Você vai até lá perto do chão e volta. Por causa da tríplice promessa. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. Meu Deus, gente. Salmo 91:7 diz: ainda que caia 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Por quê? Porque Deus tem uma tríplice promessa para você. Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar e Ele vai te sustentar com a mão direita da sua justiça. Porque quando Deus sustenta, a queda não acontece. Podem olhar para o pastor Gil e ver ele se vergando, mas pode ter certeza que ele não vai cair. Pode olhar para você e para a tua família e alguém está até torcendo que você quebre, que você caia, mas você não vai cair. Se você crê nessa tríplice promessa, de força, de ajuda, de sustento, de quem nunca perdeu uma guerra, uma batalha, nada, é Deus, o Todo-Poderoso. 1 Reis 17:4 diz assim: beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Deus estava falando para Elias, que fugiu no tempo de seca, lá para o ribeiro, de um ribeiro seco, e Deus disse: beberás do ribeiro. Quando Deus promete sustento, não importa se o ribeiro está seco, se Ele não tem gente para pôr ao teu lado, para te levar alimento, Ele envia até corvo. Ele fez isso com o profeta. O que eu vou temer? Tu acha que eu vou depender de você para alguma coisa? Jamais, para nada. Você tem a graça de estar do meu lado como teu pastor, me ajudando, preparando o teu altar, sendo generoso, para que Deus te abençoe, como eu sempre fiz com o meu pastor. Porque eu dependo de Deus. Se você não me ajudar, se homem nenhum não me ajudar, Deus envia corvos com comida. De um ribeiro seco Ele me dá água. Do que haveria de um homem, um pai de família, uma mãe de família, ficar chorando as pitangas, como se diz, conhecendo a tríplice promessa? Por que que as pessoas estão ali no mundo se curvando para políticos corruptos, sistemas corruptos, agiotas, bancos e não sei mais o que? Se curvam para tantas coisas erradas. Ah, mas eu preciso, pastor. Se eu não fizer isso, morre de fome, o mundo acaba, a casa cai. Não, amigo.
Eu tenho um Deus para apresentar a você, o único. E ele diz assim: por isso, não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a mão direita da minha justiça. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas em qualquer circunstância, Deus se utiliza de meios ilimitados para lhe sustentar. São ilimitados os meios que Deus pode ter em suas mãos, ao seu dispor, para sustentar você, para ajudar você, para fortalecer você. Amanhã tu vai chegar no teu emprego, tu vai temer o quê? Temer perder o teu emprego? Amanhã tu vai chegar na tua empresa, os que são empresários, vai temer o quê? Ter medo do quê? Se Deus está te fortalecendo, te ajudando e te sustentando, vai temer o quê? Agindo Deus, quem impedirá? Se você crê nessa tríplice promessa, se você usar a tua boca para confessar isso, e não para atrair maldição sobre a tua vida, quem poderá te impedir de vencer? Alguém pode responder? Ninguém. Nada. É simples. Por isso, irmãos, eu já vou concluir. Isaías 41:10 é a palavra para você nunca esquecer. Por isso não temas, porque estou contigo, não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a mão direita da minha justiça. Tome posse hoje dessa tríplice promessa. Creia. Quando você vai chorar desanimado, quando você vai pensar em desistir, lembra, você que é líder, que talvez não ganhe gente há muito tempo, mas como que não? Deus está te fortalecendo, Deus está te ajudando, Deus está te sustentando. Se a coisa não acontece, algo está errado, não com Deus, mas com a gente. Com uma promessa dessa ao nosso dispor, ao nosso favor, como nós não vamos avançar? Como nós não vamos crescer? Claro que vamos, sem sombra de dúvida. A força, a ajuda e o sustento de Deus tornam a pessoa imbatível diante das lutas, indestrutível nas adversidades, intocável pelo mal e plenamente capacitada para vencer o mundo. Meu Senhor. Ontem eu casei um casal de jovens e eu disse a eles que a mente humana não pode prever o que eles podem conquistar. E eles creram, porque eu falava da tríplice promessa. Porque Deus, estando com eles, fortalecendo, ajudando e sustentando. Claro que Deus pode ajudar os pais, pode usar os pais, pode usar pessoas, mas como com o profeta, em últimos casos, Deus envia até os corvos. Isso é um exemplo muito poderoso, muito forte, que tem que ser usado. Hoje receba a tríplice promessa de Deus, força para continuar, ajuda em meio às lutas e sustento para permanecer de pé. Hoje é o dia de você crer. Hoje é o dia de você virar a chave na tua vida. Hoje é o dia de você bater no peito, como se diz, e dizer: Deus, eu não sabia, me perdoe. Porque dentro desta palavra, Deus diz: todos os que se revoltam contra ti, serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada, os que se colocam contra ti perecerão. Por quê, pastor? Porque Deus nos prometeu no versículo anterior: eu darei força a vocês, eu darei ajuda a vocês, e eu darei sustento a vocês. Então, misericórdia de quem querer se tornar nosso inimigo e avançar contra nós. O chão é o limite. Deus abençoe. Aplauda o Senhor Jesus, bem forte, bem bonito.